Existe uma criatura tão temida que, dentro da cultura que deu origem a essa história, o próprio assunto pode ser tratado com enorme cautela. Mas existe algo ainda mais assustador. Segundo a crença, ela não seria exatamente uma criatura. Seria uma pessoa. Alguém capaz de assumir características de um animal, caminhar entre as sombras e usar conhecimentos espirituais para causar o mal. Um coiote aparece imóvel no meio da estrada. Um animal parece observar você de uma maneira estranhamente humana. Você escuta alguma coisa no escuro e tem a sensação de que aquilo sabe exatamente onde você está. Coincidência? Medo? Ou alguma coisa muito mais antiga? Hoje vamos conhecer uma das figuras mais perturbadoras associadas às tradições indígenas do sudoeste dos Estados Unidos, o Skinwalker. Antes de continuar, existe algo fundamental para entender essa história. O Skinwalker não nasceu na internet. Sua origem está relacionada às tradições do Diné, conhecidos também como Navarro, povo indígena cuja terra se estende principalmente por partes do Arizona, Novo México e Utah. O termo frequentemente associado a essa figura é Ienaldloshi, expressão traduzida aproximadamente como "com isso ele anda de 4". Mas existe um detalhe importantíssimo. Para muitos Diné, histórias envolvendo bruxaria não são simplesmente contos de terror para serem narrados ao redor de uma fogueira. O assunto envolve crenças espirituais, morte e tabus culturais. Por isso, parte desse conhecimento tradicional não é compartilhada livremente com pessoas de fora. E talvez exatamente por esse silêncio, o mistério tenha crescido ainda mais. Aqui está a parte que torna essa história diferente de praticamente qualquer outro monstro. Segundo descrições associadas à tradição Diné, Skinwalkers seriam seres humanos envolvidos com uma forma malévola de feitiçaria. Não nasceriam monstros, não seriam uma espécie desconhecida escondida nas montanhas. Seriam pessoas. E isso muda completamente a história. Dentro dessa visão de mundo, enquanto pessoas ligadas às práticas de cura buscam reestabelecer equilíbrio e bem-estar, a bruxaria malévola representaria justamente a utilização do conhecimento para provocar medo, doença ou sofrimento. Histórias populares dizem ainda que alguém precisaria quebrar tabus gravíssimos para seguir esse caminho. Uma versão muito repetida afirma até que seria necessário cometer um crime contra alguém da própria família. Entretanto, é preciso cuidado. Os detalhes desses supostos rituais variam bastante, e grande parte do que circula atualmente veio de relatos de terceiros, livros populares e principalmente da internet. Não podemos saber quanto disso pertence realmente à tradição Diné e quanto foi acrescentado posteriormente. E chegamos à habilidade mais famosa: transformar-se em animal. Coiotes e outros animais aparecem frequentemente nas versões modernas dessas histórias. Em alguns relatos, não seria uma transformação completa. A pessoa poderia assumir características, movimentos ou aparência de determinado animal. E testemunhos contemporâneos acrescentaram elementos ainda mais assustadores: animais grandes demais, movimentos rápidos demais, comportamentos estranhamente humanos, olhos que parecem incomuns iluminados durante a noite, e até histórias de criaturas que conseguiriam imitar vozes humanas. Mas novamente existe uma distinção importante. Nem todas essas características podem ser confirmadas como elementos tradicionais da cultura Diné. Muitas foram incorporadas ao mito conforme ele se espalhou, principalmente depois da chegada da internet. E então aconteceu algo que transformaria definitivamente o Skinwalker em um fenômeno mundial. No nordeste de Utah, existe uma propriedade rural que se tornou mundialmente conhecida como Skinwalker Ranch. Mas não se engane, a história do rancho e a tradição Diné não são exatamente a mesma coisa.
A propriedade ganhou enorme notoriedade em 1996, depois que Terry e Gwen Sherman contaram à imprensa experiências extraordinárias que afirmavam ter vivido naquele lugar. Segundo eles, havia ocorrido de tudo: luzes misteriosas no céu, objetos voadores desconhecidos, marcas estranhas no terreno, animais enormes e até casos de gado encontrado morto e mutilado em circunstâncias que consideravam inexplicáveis. A história chamou atenção, muita atenção. E aproximadamente 3 meses depois, o empresário americano Robert Bigelow, conhecido por seu interesse em fenômenos anômalos, comprou a propriedade por cerca de $200 mil e decidiu investigar. Bigelow estava ligado ao National Institute for Discovery Science, o NIDS. Pesquisadores passaram a estudar o local. Câmeras foram instaladas, sensores foram utilizados. A propriedade passou por períodos de monitoramento. E relatos posteriores atribuídos aos envolvidos na investigação descrevem acontecimentos estranhos que eles afirmavam não conseguir explicar. Só havia um problema: a prova definitiva nunca apareceu. Depois de anos de investigação, não surgiu uma evidência pública capaz de demonstrar cientificamente que portais, criaturas sobrenaturais ou extraterrestres estivessem atuando naquele lugar. Bigelow acabou vendendo a propriedade em 2016. O rancho passou posteriormente para o empresário Brandon Fugal, e novas investigações ganharam enorme exposição pública, inclusive através de uma série de televisão. O mistério estava longe de terminar. Talvez existam 3 maneiras diferentes de olhar para essa história. A primeira é cultural. Nesse caso, estamos diante de uma crença pertencente a uma tradição indígena complexa, que merece respeito independentemente de acreditarmos ou não em fenômenos sobrenaturais. A segunda é psicológica e racional. Imagine dirigir sozinho por uma estrada deserta durante a madrugada. Pouquíssima iluminação. Você encontra um coiote magro, doente ou ferido. Ele se movimenta de maneira estranha. Seu cérebro tenta interpretar aquilo rapidamente. E quando já conhecemos uma história assustadora, podemos enxergar exatamente aquilo que temos medo de encontrar. Mas existe uma terceira possibilidade, aquela preferida pelos apaixonados pelo paranormal. E se algumas dessas testemunhas realmente encontraram alguma coisa que ainda não conseguimos explicar? Portais? Fenômenos desconhecidos? Extraterrestres? Alguma manifestação que sequer compreendemos? Até hoje, nenhuma dessas hipóteses possui comprovação científica conclusiva. Mas a ausência de uma resposta definitiva mantém a pergunta viva. Talvez o verdadeiro mistério do Skinwalker não seja descobrir se alguém consegue realmente se transformar em um animal. Talvez seja entender como uma crença profundamente ligada a um povo específico atravessou gerações, saiu do sudoeste americano, invadiu livros, televisão, fóruns e redes sociais e se transformou em uma das histórias sobrenaturais mais assustadoras da atualidade. Mas agora imagine uma última situação. Você está voltando para casa durante a madrugada. A estrada está completamente vazia. Então você percebe um coiote parado no acostamento. Você passa por ele. Olha pelo retrovisor e ele está correndo atrás do seu carro. Rápido demais. E quando você olha novamente, parece que ele está correndo sobre 2 pernas. Você pararia para descobrir o que é? Ou aceleraria sem olhar para trás? Se curtiu esse mistério, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que adora histórias inexplicáveis. E quero saber sua opinião nos comentários. Skinwalker é apenas uma lenda transformada pela internet? Ou existe alguma coisa por trás dessas histórias que ainda não conseguimos explicar? Vamos que vamos!